Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1 de Atos. O capítulo 1 de Atos fala sobre a ascensão de Jesus Cristo, fala sobre a promessa do Espírito Santo, fala também sobre a escolha de Matias como um dos apóstolos. O que mais me chamou a atenção aqui foi os versículos 4, 5 e 8. Vou ler com vocês aqui. Versículo 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? A promessa do Espírito Santo, é uma promessa do Pai. Jesus fala, o Pai prometeu que enviaria o Espírito Santo. E Jesus, na caminhada com os discípulos, ele já tinha alertado os discípulos. Ele falou assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então Jesus ele já tinha falado, e Jesus dá a entender que o Espírito Santo seria melhor para eles do que a própria presença de Jesus. E eu fico pensando, por que a presença do Espírito Santo seria melhor do que a presença do próprio Jesus? Meditando nisso, nós vemos que Jesus ele carregava a presença do Espírito Santo, mas ele era limitado a um corpo físico. Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e atender multidões de pessoas. Jesus estava limitado. Você pensa comigo hoje, se Jesus ainda estivesse aqui na terra, ele não tivesse subido aos céus, quantas milhares de pessoas gostariam de conversar com Jesus? Iríamos ter filas e filas, e se fosse organizar um atendimento, será que nós conseguiríamos ser atendidos por Jesus hoje? O propósito de Deus é um propósito excelente. O Senhor, quando o Pai pensou em enviar o Espírito Santo, ele pensou num projeto, num propósito perfeito. O propósito de Deus é formar Cristo em nós. Mas como formar Cristo em nós? A melhor maneira de formar Cristo em nós é enviando o Espírito Santo e esse Espírito Santo fazendo morada em nós. Esse Espírito Santo ele não é a terceira pessoa da Trindade. Quem diz que ele é a terceira pessoa da Trindade somos nós. Isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Você já imaginou Deus habitando em nós? A presença do Espírito Santo em nós é aquilo que nos capacita a vivermos o propósito de Deus na plenitude. Através do Espírito Santo, nós temos condições de responder a esse chamado de Deus, a esse propósito de Deus, porque o Espírito Santo em nós, ele transforma o nosso caráter, ele nos guia a toda a verdade e ele derrama dons para nós fazermos a obra. Então, o que me chamou muita atenção nesse capítulo de Atos foi a questão do Espírito Santo. Os discípulos, eles tinham a presença de Jesus, mas depois que Jesus subiu aos céus, eles experimentaram a presença do Espírito Santo. E nós vemos em todo o livro de Atos, já houve quem falasse assim, que o livro de Atos deveria de se chamar Atos do Espírito Santo, Eu creio também, porque depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram a andar na dependência do Espírito Santo, começaram a andar guiados pelo Espírito Santo, começaram a andar no poder do Espírito Santo. Isso trouxe ousadia, isso transformou a vida deles. E Deus dentro de nós, Ele quer fazer a mesma coisa, quer nos fazer ousados, quer nos fazer pessoas com um caráter transformado e quer nos guiar. Hoje nós temos acesso à presença de Deus através do Espírito Santo. Que você possa crer nessa promessa, possa buscar o Espírito Santo. E como Jesus um dia disse, está lá escrito em Lucas, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial
dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então peça ao Senhor, busque, bata, peça, Ele vai derramar o Espírito Santo sobre você. Vai te encher com essa promessa, porque esse é o desejo do Pai. E vai te capacitar para toda boa obra, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E não se esqueça, Cristo em nós, esperança da glória. Amém?